Meu nome é Fabiano e sou fotógrafo. No ano passado, fiz uma viagem com minha esposa para uma região montanhosa para um projeto artístico. Minha esposa é apaixonada por esportes radicais e me convenceu a incluir algumas atividades ao ar livre na viagem. Tivemos a opção de nos hospedar em uma pousada ou alugar uma casa de madeira isolada. A segunda opção parecia mais romântica, então escolhi essa, além de ser mais barata. A casa não era nada luxuosa, apenas uma construção com 4 cômodos, um quarto para 2 pessoas, uma pequena sala de estar, uma cozinha e um banheiro. Apesar de simples, a ideia de estarmos isolados em uma casa de madeira aconchegante durante uma tempestade era incrível. No entanto, a chuva intensa estava interferindo no sinal da TV, então não havia muito o que fazer naquela noite. Já estava escurecendo, mas ainda havia luz suficiente do lado de fora, então decidi sair para tirar algumas fotos e gravar vídeos da tempestade para usar como plano de fundo e wallpapers. Avisei minha esposa que voltaria em 10 minutos, calcei minhas botas, vesti o casaco e saí. Assim que fechei a porta, percebi algo estranho. Havia marcas de pegadas na lama, indo até a porta da casa, protegida por um pequeno beiral de madeira. O que me deixou ainda mais tenso foi notar que as pegadas se dobravam no mesmo ponto, indicando que quem quer que fosse, chegou até ali e depois voltou pelo mesmo caminho. Isso me arrepiou, mas preferi não assustar minha esposa com isso. Movido pela curiosidade, decidi seguir as pegadas que levavam para o lado direito da casa. Logo percebi que elas iam até a janela do nosso quarto. Meu coração gelou de medo. Olhei pela janela e vi minha esposa sentada na cama, usando seu tablet. Ela me notou e acenou, rindo. Mesmo assustado, continuei seguindo as pegadas ao redor da casa, até chegar à outra lateral, onde ficava a janela da sala de estar. Alguém esteve nos observando. Mas há quanto tempo? Fiquei parado por 1 minuto, tentando decidir se deveria seguir aquelas pegadas ou não. Contra o bom senso, continuei. Agora, elas seguiam para longe da casa. Pelo formato das marcas, percebi que estava seguindo a direção que essa pessoa tomou ao ir embora, e não ao chegar. As pegadas levavam para uma área de árvores. Foi então que o vi. Um homem vestindo um casaco preto, virado de frente para uma árvore, inclinado levemente para a frente, olhando para o chão. Ele estava completamente imóvel, e eu conseguia ver a chuva escorrendo pelo capuz e pelos ombros dele. Eu congelei no lugar, prendendo a respiração para não fazer barulho. Meu instinto dizia para perguntar se ele precisava de ajuda, mas algo me impediu. Havia algo de muito errado naquela cena. Ele estava parado ali, sem se mover, como se fosse uma estátua. Um pensamento me atingiu como um choque, dele estava nos observando. Lentamente, comecei a recuar, sem tirar os olhos dele. Eu precisava sair dali sem chamar atenção. Quando já estava a uma distância segura, girei nos calcanhares e corri de volta para casa. Entrei apressado, batendo a porta com força. Minha esposa veio correndo para ver o que tinha acontecido. Pela expressão no meu rosto, ela soube que algo estava errado e me pressionou até que eu contasse o que vi. Assim que terminei, ela começou a arrumar nossas coisas, insistindo que deveríamos ir embora imediatamente. Mas eu recusei. Não receberíamos reembolso se saíssemos antes do previsto, e eu não queria perder dinheiro só porque um estranho estava rondando a casa. Ela fez questão de trancar as portas e verificar se todas as janelas estavam bem fechadas. Passamos o resto da noite lendo no tablet e revisando as fotos e vídeos que eu havia tirado. Como não havia mais nada para fazer, decidimos dormir cedo. Pouco antes de pegarmos no sono, minha esposa sussurrou: "E se ele ainda estiver lá fora?" "Não tem como", garanti, tentando acalmá-la. O som da chuva batendo nas janelas era relaxante, e logo senti o sono chegando. Mas então um som que não deveria estar ali. Uma batida na janela do quarto. Minha esposa e eu nos entreolhamos, ambos completamente despertos. Não havia dúvida, alguém bateu na janela.
Sem acender as luzes, segurei a mão dela e a levei até a sala. Não tínhamos nada ali que pudesse ser usado como arma. Nossa única opção era fugir antes que algo pior acontecesse. Calçamos as botas e vestimos os casacos o mais rápido possível. Antes de abrirmos a porta, ouvimos outra batida, dessa vez na janela da sala, no lado oposto ao nosso carro. Isso nos deu a chance perfeita. Apertei o botão para destravar o carro remotamente e corremos. Graças a Deus, o motor ligou sem problemas, e assim que os faróis iluminaram a casa, eu o vi novamente. O homem estava de pé, virado para a parede da casa, na mesma posição de antes, como se estivesse escondendo o rosto. Aceleramos e fomos direto para uma pousada na cidade mais próxima. Passamos a noite lá e, no dia seguinte, voltamos à casa de madeira apenas para pegar nossas coisas. Quando eu tinha 17 anos, estava sozinho em casa na noite em que experimentei maconha pela primeira vez. Coincidentemente, foi também a noite em que vivi o momento mais assustador da minha vida. Era meados de dezembro, durante uma tempestade de chuva intensa. Eu estava no meu quarto com um filme passando ao fundo, se me lembro bem, era uma babá quase perfeita, mas não estava realmente prestando atenção. Minha preocupação era tentar inalar corretamente sem tossir. Acho que passei cerca de meia hora aspirando a fumaça do cachimbo, mas não sabia dizer se estava sentindo algum efeito. Continuei por mais uns 10 minutos até finalmente sentir algo diferente. Era uma sensação nova, difícil de descrever na época. O ambiente ao meu redor parecia mais tranquilo e eu me sentia mais atento aos detalhes, ou talvez menos atento. Eu não conseguia definir direito. Tudo o que eu sabia era que me sentia diferente. Fiquei animado e quis continuar. Então, de repente, tive a impressão de ouvir um barulho vindo do andar de baixo. Silenciei a TV e escutei com atenção. Parecia um som de batidas leves na porta da frente. Meu coração disparou ao pensar que poderia ser meus pais ou minha irmã, pois eu não sabia se estava agindo de maneira diferente ou se o cheiro da fumaça tinha se espalhado pela casa. Caminhei até a porta e olhei pelo olho mágico, esperando ver um rosto familiar. Mas, em vez disso, encontrei um homem de aparência miserável, vestindo roupas encharcadas e inadequadas para a tempestade. Para contextualizar, não moramos em uma área deserta, mas também não estamos cercados de vizinhos próximos. As casas ficam a cerca de 200 metros umas das outras. Em uma noite chuvosa e escura como aquela, ver um desconhecido sujo e maltrapilho parado na minha varanda foi o suficiente para me fazer congelar. Instintivamente, decidi fingir que não estava em casa. Continuei observando pelo olho mágico enquanto o homem permanecia ali, batendo novamente, dessa vez com mais força. Sabia que não abriria a porta, então subi de volta para o meu quarto e fechei a porta atrás de mim. De certa forma, senti um pouco de culpa, mas jamais deixaria um estranho entrar na minha casa, e não conseguia imaginar o que mais ele poderia querer além de abrigo. O tempo passou enquanto eu continuava fumando, começando a me acostumar com os efeitos e sentindo minha mente vagar. Foi nesse momento que um barulho alto me tirou do transe. Algo tinha atingido a minha janela. Meu corpo reagiu imediatamente, meu coração disparou e minha respiração ficou irregular. Parecia que uma pedra havia sido arremessada contra o vidro. Apaguei a TV, mergulhando o quarto na escuridão total. Só então me dei conta de que o homem da varanda ainda estava por ali. Mas eu estava dentro de casa, trancado, e ele estava do lado de fora. Ele não poderia me fazer nada. Essa era a lógica que tentei me convencer a acreditar. No entanto, estar sob o efeito da maconha só me deixou mais paranoico. Cada pequeno som parecia amplificado. Rangidos normais da casa se tornaram ameaçadores. Depois de alguns minutos sem novos ruídos, minha adrenalina começou a diminuir e senti o cansaço pesar sobre mim. Pelo visto, eu tinha descoberto que a maconha era mais eficaz para me fazer dormir do que qualquer remédio.
Acordei algum tempo depois, achando que já era madrugada, mas quando olhei para o relógio, vi que eram apenas 0h41. Eu tinha dormido por uns 20 minutos. Foi então que percebi um som vindo da sala. Esfreguei os olhos, tentando me situar, e então me lembrei do homem. Meu coração começou a acelerar novamente. Estava prestes a me levantar quando notei algo no canto do quarto. Além da porta entreaberta, havia uma silhueta. A princípio, pensei que meus olhos estivessem me pregando uma peça. Pisquei algumas vezes e estreitei o olhar. Foi quando vi claramente, alguém estava me observando do corredor. Soltei um grito de puro terror quando a figura emergiu da escuridão e começou a se aproximar da minha cama. Eu só preciso de um lugar quente para ficar, murmurou o homem. Sem hesitar, empurrei ele com força para trás. Ele era magro e fraco, então consegui derrubá-lo no chão. Aproveitei o momento para arrastá-lo até a porta da frente e, com um último impulso, jogá-lo para fora. Ele tentou resistir, mas não tinha força para me enfrentar. Eu podia ver a insanidade nos olhos dele. Ele não estava apenas desesperado. Ele era perigoso. Tranquei a porta e imediatamente liguei para a polícia. Enquanto esperava, permaneci na sala, certificando-me de que ele não tentaria entrar novamente. Quando os policiais chegaram, encontraram o homem encolhido nos arbustos do meu jardim, abraçando as pernas como se estivesse perdido em outro mundo. Ele foi levado pela polícia e não era mais meu problema. Sinto pena dele até hoje? Um pouco. Ele claramente tinha problemas, mas não sei até que ponto ele poderia ter sido perigoso. De qualquer forma, foi a experiência mais assustadora da minha vida. Quando eu era mais jovem, meus amigos e eu sempre organizávamos grandes jogos de perseguição na chuva. Numa noite de janeiro, quando tínhamos 13 anos e uma tempestade intensa caía sem parar, decidimos manter nossa tradição. Éramos um grupo de 6, divididos em 2 times de 3 pessoas cada. O jogo era basicamente uma variação de pega-pega, mas envolvia se esconder e correr até um ponto seguro designado, que, no nosso caso, era a varanda da frente. No verão já era divertido, mas a chuva tornava tudo ainda melhor, pois ajudava a esconder nossos rastros e dificultava a movimentação. Também podíamos usar a lama para confundir os outros e até atirar pequenos punhados de terra molhada nos perseguidores para atrasá-los. Era o jogo mais divertido da nossa infância, pelo menos até aquele ano, quando as coisas tomaram um rumo assustador. Naquela rodada, era a vez do Samuel se esconder. Para facilitar o entendimento, vou dar os nomes dos meus companheiros de time, Samuel e Caio. Samuel pulou a cerca para o quintal de uma casa do outro lado da rua, o que tecnicamente não era trapaça, já que não tínhamos muitas regras. Caio subiu no telhado do galpão no quintal e se escondeu atrás da parte inclinada do telhado. Eu tentei ser esperto e corri ao redor do quintal, criando um rastro de pegadas caóticas na lama para confundir os outros. Quando nossos amigos do outro time gritaram que estavam vindo, eu tive que agir rápido. Fiz um sinal para Caio descer e correr se eu começasse a me mover e, então, me joguei no meio dos arbustos, deitando-me completamente contra o chão encharcado. 2 dos outros jogadores entraram no quintal e começaram a analisar as pegadas espalhadas. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, encontrariam meu rastro, então me preparei para fugir. Eles estavam cada vez mais perto dos arbustos onde eu estava, até que Caio saltou do galpão e disparou para o gramado da frente. Os 2 imediatamente correram atrás dele, cada um indo por um lado diferente. Eu sabia que a varanda estaria vigiada, então aproveitei a oportunidade para me esconder melhor. Decidi seguir o plano de Samuel e subi no telhado do galpão, pulando a cerca para o quintal da casa do outro lado da rua. Mas, ao aterrissar, percebi que Samuel não estava lá. Procurei por suas pegadas, mas o que encontrei foi muito pior. Marcas no chão encharcado indicavam que algo tinha sido arrastado até a porta dos fundos da casa escura e silenciosa. Meu coração disparou.
Assim que percebi o que poderia ter acontecido, virei para voltar e chamar os pais do meu amigo, mas, no meio do quintal, ouvi o som da porta de correr se abrindo. Um homem saiu da casa vestindo um casaco preto com o capuz cobrindo seu rosto. Ele começou a andar rapidamente em minha direção, pisando pesadamente nas poças de água. Gritei desesperadamente enquanto me impulsionava para cima da cerca, conseguindo escapar por um triz antes que ele conseguisse me agarrar. Todos os meus amigos correram para o quintal ao ouvirem meus gritos, e logo depois os pais do meu amigo saíram da casa. Contei tudo o que havia acontecido, e a mãe dele imediatamente ligou para a polícia, enquanto o pai pegava uma arma e marchava para o outro lado da rua. Ele bateu na porta da casa, mas ninguém atendeu. Como a porta estava destrancada, ele entrou sem hesitar. Nós ficamos do lado de fora esperando, apreensivos. Alguns minutos depois, ele saiu carregando Samuel nos braços. Samuel estava inconsciente, com o rosto vermelho e machucado, como se tivesse sido atingido por algo pesado, talvez uma pá. Não havia nenhum carro na garagem, o que indicava que o homem fugiu assim que percebeu que eu havia escapado. Ele nunca mais voltou para aquela casa, e pelo que sei, ainda é procurado pela polícia até hoje. Isso só prova que qualquer pessoa ao seu redor, até mesmo um vizinho, pode ser um predador apenas esperando uma oportunidade para agir. Era o começo de dezembro e eu estava em casa naquela noite, aproveitando meu dia de folga dentro de casa, perto da lareira. Estava chovendo forte lá fora, e o clima úmido e frio não me agradava nem um pouco. Aproveitei para fazer algumas tarefas pendentes pela casa, mas, no geral, foi um dia tranquilo. Deixei o noticiário ligado no fundo enquanto ouvia os alertas sobre ventos fortes e uma possível tempestade que se aproximava. Por volta das 5 da tarde, comecei a perceber que o tempo lá fora estava piorando. Sentei no sofá e mudei de canal, mas, por volta das 7, o vento já batia com força contra a casa, e o som da chuva intensa me fez acreditar que a tempestade havia realmente começado. Levantei e fui até a janela dos fundos para ver como estava lá fora. No início, tudo o que enxerguei foi a chuva despencando do céu, dificultando a visibilidade, mas então percebi algo mais, uma figura caminhando pelo meu quintal. Meu quintal era grande e não tinha cercas, então não seria tão incomum alguém passar por ali, se não fosse pelo temporal que caía. A pessoa caminhava em um ritmo normal, indo em direção ao final do quintal, até que a escuridão e a chuva forte a encobriram completamente. Fiquei na janela por mais um minuto, tentando enxergar mais alguma coisa e entender o que aquela pessoa estava fazendo ali, mas não consegui ver nada além da tempestade. Senti um misto de preocupação e estranhamento, pois não fazia sentido alguém estar ali debaixo de um temporal tão intenso. O fundo do meu quintal dava para uma estrada, mas ela não levava a lugar nenhum por vários quilômetros, o que tornava aquela caminhada praticamente impossível a pé. Voltei para o sofá e tentei me concentrar na TV, mas a imagem daquela pessoa caminhando debaixo da tempestade continuava na minha mente. E apenas 5 minutos depois, ouvi batidas na porta. Fui até lá e abri uma fresta. Do lado de fora, havia um homem vestindo um casaco pesado e completamente encharcado. Seu nariz estava vermelho e seu rosto, pálido, como se estivesse há muito tempo exposto ao frio e à chuva. Não tinha como ter certeza, mas minha primeira suspeita foi de que era a mesma pessoa que havia passado pelo meu quintal. "Posso te ajudar?" perguntei. O homem forçou um sorriso e falou, com os dentes batendo de frio, que estava esperando uma carona e perguntou se poderia entrar por alguns minutos, apenas até o carro chegar, para se abrigar da chuva. Demorei um momento para responder porque, sinceramente, considerei a ideia, levando em conta o estado do tempo. É fácil dizer que nunca se deve deixar um desconhecido entrar em casa, mas quando alguém parece estar sofrendo com o frio e pede ajuda na sua porta, a resposta não parece tão simples. Disse a ele que poderia esperar na minha varanda, que era coberta e o protegeria da chuva, e ofereci um casaco velho que eu tinha guardado, caso precisasse.
O homem não pareceu muito satisfeito, mas apenas assentiu e se sentou em uma das cadeiras que eu mantinha do lado de fora. Fechei e tranquei a porta, depois subi as escadas para pegar o casaco. Era muito grande para mim e estava em péssimo estado, mas obviamente isso não importava naquela situação. Peguei e desci as escadas, pronto para destrancar e abrir a porta, mas algo me fez hesitar por um instante. Não sei explicar o que foi, mas de repente um instinto me disse para parar. Inclinei e olhei pelo olho mágico. O homem estava agora de pé, bem colado à porta, com a mão no trinco, como se estivesse esperando o momento exato para empurrá-la assim que eu destrancasse. Meu coração disparou. Dei alguns passos para trás, silenciosamente, e peguei meu celular para discar para a polícia. Enquanto sussurrava ao telefone, mantive os olhos fixos na porta, sabendo o que me esperava do outro lado. Assim que a polícia confirmou que estava a caminho, me aproximei devagar e olhei novamente pelo olho mágico. O homem não estava mais lá. Nem na varanda, nem no meu quintal da frente. Ele simplesmente havia desaparecido, como se soubesse que eu tinha chamado a polícia. Naquela noite, nada mais foi encontrado, e nunca houve sinal dele novamente. O que ele teria feito se eu tivesse aberto a porta? Não sei dizer. Mas espero nunca descobrir. No ano passado, eu estava visitando minha família para as festas de fim de ano. Eles moram a 15 horas de distância e, geralmente, eu tento fazer a viagem toda de uma vez, sem parar. Mas, dessa vez, a chuva começou mais cedo do que o esperado, deixando a estrada bem complicada. Sabendo disso, eu já estava preparado para parar em um hotel no caminho, caso precisasse. Não fiz reserva antecipada porque não sabia até onde conseguiria dirigir antes de precisar descansar. Meu plano era simplesmente parar onde desci e ver se havia um quarto disponível. Quando saí de casa, a chuva estava fraca, mas, conforme eu avançava, ficava cada vez mais intensa. As estradas ainda estavam transitáveis, mas todos estavam dirigindo mais devagar e com muito mais cuidado. Depois de umas 8 horas de viagem, eu ainda não tinha chegado nem na metade do caminho. Comecei a ficar frustrado, pois já eram 9 da noite e a viagem estava demorando muito mais do que deveria. A essa altura, eu já deveria estar bem mais adiantado, mas, agora, sentia que precisava continuar dirigindo para não tornar o dia seguinte ainda mais cansativo. A chuva deu uma leve trégua, mas a estrada já estava encharcada e escorregadia, e não havia nenhum caminhão de manutenção para melhorar a situação. Dirigi o máximo que consegui, até que, à meia-noite, percebi que não dava mais. O cansaço bateu forte, e eu precisava dormir. Peguei a próxima saída e estacionei em um motel pequeno. Era um prédio térreo, com cerca de 10 quartos. Como eu esperava, não era um lugar muito bonito. O exterior parecia velho, e até as luzes da placa estavam fracas, com algumas queimadas. Estacionei perto dos quartos e fui até a recepção. O interior era um espaço pequeno, com um balcão de atendimento, mas, em cima dele, havia um aviso: volto em 15 minutos, com o desenho de uma xícara de café. Chegar bem na hora do intervalo do atendente parecia um reflexo da minha falta de sorte nessa viagem. Voltei para o carro e, dessa vez, prestei mais atenção no estacionamento. Foi então que percebi algo estranho: ele estava completamente vazio. Fiquei parado por um momento, tentando ver se havia algum carro, mas não encontrei nenhum sinal de que alguém estivesse hospedado ali naquela noite. Entrei no carro e liguei o aquecedor para me esquentar enquanto esperava. A ausência de carros e a recepção vazia me fizeram duvidar se aquele aviso era mesmo de alguém em intervalo. Não havia nada por perto que justificasse uma saída tão longa, então não fazia sentido o atendente ter ido a algum lugar distante. Pensei no que fazer, mas o cansaço tomou conta, e acabei adormecendo no banco do motorista. Quando acordei, algumas horas já haviam passado. A chuva voltará com força total, e o vento fazia meu carro balançar. Sentei e olhei para a entrada do motel, mas, imediatamente,
fiz contato visual com um homem que espiava pela janela do meu carro. Dei um pulo para trás enquanto ele se afastava e gritava algo em direção ao estacionamento. Olhei ao redor e vi uma caminhonete parada do outro lado. Um segundo homem saiu do lado do motorista e começou a caminhar até mim. O primeiro passou a rondar meu carro, tentando abrir as portas. Foi aí que despertei totalmente. Liguei o carro e tentei dar ré para sair dali, mas as rodas giravam sem conseguir tração por causa da lama. Os homens começaram a se mexer mais rápido, um deles gritando para o outro quebrar o vidro traseiro. Continuei tentando movimentar o carro, mas, de repente, ouvi o vidro traseiro estilhaçar. Isso só tornou tudo mais difícil. Um dos homens tentou abrir a porta por dentro enquanto se inclinava pela janela quebrada, mas, nesse momento, o carro finalmente conseguiu aderência ao chão, e eu acelerei com tudo. O homem caiu para fora, e o outro correu para a caminhonete para tentar me seguir. No entanto, assim que saí do estacionamento e voltei para a estrada, eles desistiram da perseguição. Mesmo não achando que a culpa foi totalmente minha, sei que jamais deveria ter dormido naquele estacionamento, especialmente num lugar tão deserto. Não faço ideia do que aqueles homens planejavam, mas era óbvio que estavam preparados. Parecia até que sabiam que aquele motel era um local fácil para atacar alguém desavisado. O que exatamente eles pretendiam fazer comigo, eu nunca vou saber. Nos últimos anos, tenho trabalhado no Uber durante as férias de fim de ano da faculdade. O recesso dura um mês inteiro, e o Uber é o trabalho mais fácil de fazer sem precisar passar por entrevistas ou burocracias. Além disso, eu não trabalhava durante o semestre, então essa era uma forma simples de ganhar dinheiro nos feriados. Foi algumas semanas antes do Natal que isso aconteceu. Naquela noite, chovia bastante, mas eu não podia me dar ao luxo de escolher os dias para trabalhar, já que tinha um tempo limitado para juntar dinheiro suficiente até o próximo recesso. Peguei a caminhonete do meu pai emprestada e comecei a rodar pela cidade. A chuva devia ter feito muitos motoristas ficarem em casa, porque eu estava recebendo pedidos sem parar, e grandes, daqueles que pagam bem. Fiz isso por umas 3 horas até que recebi um pedido de um restaurante drive-thru. A entrega ficava a uns 20 minutos de distância, mas a gorjeta e o valor do pedido compensavam o trajeto. Não havia nada de estranho nesse pedido, parecia como qualquer outro. Peguei a comida e segui para o endereço. Pelo mapa, parecia um bairro de alto padrão, do outro lado da cidade. Eu já tinha passado por lá algumas vezes, mas nunca dentro da vizinhança. Já era quase 11 da noite quando cheguei, e a chuva tinha se intensificado, encharcando as ruas. Como eu já estava cansado, decidi que aquela seria a minha última entrega antes de ir para casa e voltar ao trabalho no dia seguinte. Enquanto dirigia pelas ruas do bairro, observei as casas. Eram todas enormes, com bastante espaço entre elas, mas pareciam antigas, no estilo clássico de mansões velhas, grandes, mas sem muita modernidade. Demorei um pouco para chegar ao endereço. A garagem estava alagada por causa da chuva, então estacionei na rua e desci do carro, sentindo a água encharcar minhas calças e os sapatos. Notei que todas as luzes da casa estavam apagadas e que havia um papel colado na porta da frente. Quando cheguei até a varanda, olhei mais de perto. No topo do papel, havia a palavra aviso escrita em vermelho. As primeiras linhas indicavam que tinha sido emitido pela prefeitura, mas, antes que eu pudesse ler mais, ouvi passos atrás de mim, pisando nas poças de água. Virei rapidamente e vi um homem vindo pelo lado da garagem. Ele tinha o cabelo raspado e usava uma jaqueta suja. Só estou entregando o seu pedido, disse eu, tentando quebrar o silêncio. Mas o homem continuou se aproximando sem dizer nada. Quando ele chegou mais perto, algo nele me deixou inquieto. Não sei explicar, foi apenas um pressentimento. Seus olhos estavam frios e cansados, e ele estendeu a mão para pegar a sacola. Entreguei a comida, esperando que ele simplesmente entrasse na casa.
Mas ele ficou parado ali, no meio do caminho, sem se mover. Os segundos se passaram, e percebi como era estranho ele estar ali fora naquela situação, ainda mais sem entrar depois de pegar o pedido. Tenha uma boa noite, senhor, disse eu, desviando para o lado e começando a andar de volta para o carro. O homem permaneceu imóvel por um momento antes de repente, virar-se. Pelo canto do olho, percebi que ele esticou o braço como se tentasse me agarrar. Me afastei rapidamente e o encarei. Ele começou a se aproximar novamente, dizendo vem comigo, enquanto estendia a mão. Recuei o mais rápido que consegui, apesar da água dificultar meus passos. O homem começou a me perseguir, gritando para eu parar de correr. Quando finalmente consegui um bom impulso, saí disparado em direção ao meu carro, entrei e bati a porta, engatando a ré antes que ele tivesse a chance de me alcançar. Enquanto eu acelerava para sair dali, olhei pelo retrovisor e vi o homem parado na entrada da garagem, apenas me observando. Liguei para a polícia assim que saí do bairro, mas, quando chegaram, ele já havia desaparecido. Mais tarde, naquela noite, me informaram que a casa não tinha nenhum morador registrado no momento, o que provavelmente tinha relação com o aviso colado na porta. O que aquele homem realmente queria fazer, eu nunca soube. Mas, desde então, sempre que chego a uma casa com todas as luzes apagadas, fico tenso, imaginando se pode ser ele novamente. Antes de Raíssa e eu começarmos oficialmente a namorar, costumávamos sair juntos com frequência. Ela tinha uma casa de campo pequena em uma área isolada das montanhas, e eu fui convidado para passar um final de semana lá com ela. A viagem durava cerca de 5 horas, e quando chegamos na estrada estreita e ventosa, já era noite. Passamos por alguns caminhos que levavam a casas afastadas, todas cercadas por muros de árvores, e éramos praticamente os únicos ali. Raíssa me contou que muitas dessas casas pertencem a pessoas de fora do estado, assim como a dela. Em um momento, enquanto dirigíamos, ela me alertou para diminuir a velocidade. Ela me indicou uma abertura entre as árvores, que eu quase perdi. Segui pela trilha estreita, e, ao chegar à casa coberta pela neve, achei que o lugar era extremamente acolhedor. Estacionamos, ligamos o aquecedor da casa e começamos a organizar nossas coisas. Como já estava ficando tarde, preparávamos a comida que trouxemos para o jantar enquanto assistíamos a um filme. A casa tinha tudo o que precisávamos, aquecimento e eletricidade, mas não tinha água encanada. A família de Raíssa armazenava grandes jarras de água para as necessidades essenciais, como lavar as mãos e os pratos, mas não havia banheiro funcionando, então nos foi indicado o banheiro externo. Naquela noite, como só precisei ir ao banheiro, fui até a varanda da frente e fiz minhas necessidades na neve. Estava chovendo naquela noite, e depois de alguns filmes, adormecemos. Acordamos cedo no dia seguinte para pegar a melhor parte do dia e começamos a nos preparar para sair. Fui até o banheiro externo, mas ao passar por lá, percebi pegadas na neve. Eram grandes, e eu não conseguia identificar se eram marcas de botas ou pegadas de algum animal. Segui as marcas, que passaram ao redor da casa e depois entraram pela mata. Chamei Raíssa, que me disse que provavelmente era um urso negro, pois eles são comuns por ali. Fiz minhas necessidades e voltamos para o local de descanso. Depois de um longo dia, voltamos para casa, já estava escuro e chovia novamente. Acendemos uma fogueira, ligamos o aquecedor e começamos a colocar música. Depois de algum tempo, fui ao banheiro novamente. Desta vez, fechei a porta do banheiro externo com força para evitar que a chuva e o vento entrassem. Ouvi a música alta dentro da casa, mas logo, consegui ouvir passos ao lado, passando perto do banheiro. Chamei Raíssa, mas não obtive resposta. Os passos se afastaram, então, decidi mandar uma mensagem para ela, perguntando se estava lá fora, mas minha mensagem não foi entregue devido ao fraco sinal de celular. Alguns minutos se passaram, e eu estava prestes a terminar quando a música parou de repente, dando lugar a um silêncio total, exceto pelo som das gotas de chuva.
Quando saí do banheiro, percebi que tudo estava escuro e que as luzes da casa estavam apagadas. Achei que a energia havia caído, então usei a lanterna do celular e percebi novas pegadas na lama, indo em direção à casa. Segui as pegadas até a porta da frente, onde pareciam parar, mas depois continuar ao redor da casa. Bati na porta e gritei o nome de Raíssa, e, de repente, a porta se abriu, e um braço me puxou para dentro. Era ela. Ela trancou a porta rapidamente e sussurrou que alguém tinha tentado abrir a porta quando eu estava fora, o que a fez se assustar. Ao perceber que a pessoa na porta não era eu, ela cortou a energia e se escondeu na sala, observando aterrorizada enquanto um estranho olhava pela janela da sala. Ela me contou que havia um porão secreto no chão onde o pai dela guardava algumas armas. Apaguei a lanterna e fui até lá, encontrei uma das armas e nos escondemos no sofá, com medo de acender as luzes e sermos vistos. A vizinhança mais próxima não era perto, e ela me garantiu que provavelmente ninguém da região estaria lá, já que as pessoas de fora geralmente ficam ausentes. O único som que restava era a chuva batendo na terra, até que, novamente, ouvimos passos do lado de fora. Peguei a arma carregada e fui até a porta da frente, abri e disparei 3 tiros para o ar, gritando. O som dos passos desapareceu, e imagino que a pessoa tenha fugido, com os tiros mascarando o som da fuga. Saímos no dia seguinte, após a recomendação do pai de Raíssa, que achava melhor não ficarmos mais lá, já que não havia nada de valor para ser roubado. Pelo menos, aproveitamos o dia todo antes daquela noite aterrorizante, que foi uma experiência para nunca esquecer. Eu moro em um lugar onde, para quem vive aqui, talvez se lembre de que a chuva foi intensa no inverno de 2018. Eu costumava adorar a chuva, mas depois do que aconteceu, não sou mais fã dela. Minha família imediata ia visitar parentes durante o final de semana, mas eu não queria ir. Não me dou muito bem com eles e preferiria ficar em casa. Então, inventei uma doença. Não esperava que funcionasse, mas deu certo. Eles foram sem mim e me deixaram responsável pela casa, o que eu estava bem com. Para deixar claro, eu tinha 16 anos, então não era como se eles estivessem sendo irresponsáveis. O sábado foi ótimo. Fiquei no computador assistindo filmes e jogando um pouco, além de brincar com minha cachorrinha por um tempo. Ela ama a chuva mais do que qualquer coisa. Naquela noite, eu estava terminando uma missão em um jogo de guerra quando comecei a sentir fome. A casa estava cheia de comida, mas era comida que dava muito trabalho para preparar. Então, decidi ir até a loja de peixe e batatas do vilarejo. Já estava escurecendo e a chuva havia parado de cair, mas a camada estava bem profunda. Peguei uma nota de 10 e a enfiei no bolso, coloquei um casaco e fui para fora. O caminho que eu fazia envolvia passar por um beco arborizado, com algumas lâmpadas de rua para iluminar o caminho, até sair perto da estrada principal onde fica a loja de peixe e batatas. Quando cheguei lá, já estava bem escuro. Comprei umas batatas fritas e uma salsicha empanada e comecei a voltar para casa. Estava a meio caminho do beco, segurando minha comida, quando ouvi algo nas árvores à minha direita, o estalo de um galho. Minha cabeça virou rapidamente, mas não vi nada. Meu coração estava acelerado, mas tentei me convencer de que era só um animal. Então, ouvi de novo, 2 estalos rápidos. Agora, fiquei assustado. Comecei a andar mais rápido para casa, mas esqueci do que estava por vir, a última parte do beco, que era quase completamente escura. A lâmpada de rua estava queimada há meses e a prefeitura não se importou em consertá-la. Suspirei de frustração e preocupação e continuei andando, até que ouvi o som contínuo de galhos quebrando. Parou por um momento, mas logo foi substituído pelo som de passos na lama. Parelei e virei para trás, meu coração parou. Eu vi uma figura escura, iluminada pela lâmpada distante no beco, correndo em minha direção. Virei e comecei a correr em disparada pela lama. Saí do beco e corri até minha casa, que estava a uns 10 metros de distância.
Tirei as chaves do bolso enquanto corria e enfiei na fechadura assim que estava perto o suficiente. Me joguei dentro da casa e bati a porta com força, trancando-a. Olhei pela janela da porta e não vi nada. As ruas estavam desertas. Não seria tão ruim se tivesse acabado aí, mas não acabou. A paranoia me manteve acordado até tarde, e perto da meia-noite, a cachorra começou a fazer um barulho, latindo e arranhando a porta dos fundos. Eu sabia, lá no fundo, o que ela estava latindo, mas não queria acreditar. Fui até a porta dos fundos, mas estava muito escuro para ver algo. Respirei fundo e liguei a luz para, mais uma vez, não ver nada. O quintal estava vazio. Puxei a cachorra para longe da porta e voltei a assistir TV, mas algo estava me incomodando. Eu não conseguia entender o que era. O quintal estava intocado, exceto pelas minhas pegadas indo até a porta dos fundos quando cheguei em casa. Foi quando percebi, eu entrei pela porta da frente. Meu sangue congelou. Quando fui até a porta dos fundos, percebi que algo estava muito errado. Senti um vento frio no meu rosto. Caminhei até lá e parei de repente. Estava completamente aberta. A disposição da minha casa dava 3 opções para quando se entra: da sala de estar, a cozinha ou as escadas. Enquanto eu me afastava lentamente para a parede, ouvi um som baixo, mais claro, vindo de cima. Com isso, peguei a cachorra, peguei o celular e corri direto para a casa dos vizinhos. Como já era meia-noite, toquei a campainha umas 10 vezes antes de obter uma resposta. Eles estavam furiosos por terem sido acordados, mas quando expliquei o que estava acontecendo, me deixaram entrar. A polícia levou cerca de 40 minutos para chegar por causa da chuva forte que estava caindo novamente. Quando chegaram, fizeram uma busca minuciosa pela casa, mas não encontraram nada. As pegadas estavam todas cobertas pela chuva, mas as imagens das câmeras de segurança mostraram uma figura saindo rapidamente pela porta dos fundos logo após eu sair e pulando o cercado no final do quintal. A pessoa desapareceu na mata atrás da minha casa. Isso me mata saber que ele ainda está por aí e que sabe onde eu moro. Agora estou dormindo melhor, e colocamos uma nova fechadura na porta, mas por um tempo fiquei constantemente preocupado com a segurança de mim e da minha família. Tenho 27 anos, e isso aconteceu quando eu tinha 26. Minha mãe faleceu alguns anos atrás e meu pai é cego. Quando eu era mais jovem, meu pai vendeu uma empresa de energia bem-sucedida, então temos dinheiro e várias propriedades que alugamos. Obviamente, eu preciso ajudar nas circunstâncias atuais. Eu ajudo a gerenciar a maioria das propriedades e meu pai mora em um apartamento térreo, a cerca de 10 minutos de nós. O apartamento fica a uma curta caminhada de uma vila, onde há supermercados e tudo o que ele pode precisar. Minha irmã Bianca e eu moramos na casa em que morávamos todos juntos quando éramos uma família. Meu pai se vira sozinho com coisas básicas, como fazer compras e cuidar de si mesmo, mas precisamos levá-lo para compromissos mais distantes, como consultas médicas, ou para lugares onde ele não consegue ir andando. Isso aconteceu durante uma tempestade de chuva. Bianca estava na casa do namorado dela, a meia hora de casa, então eu estava sozinha em casa. A chuva estava caindo fortemente e eu pensei em ligar para meu pai para ver como ele estava. Ele tem um telefone fixo, porque é mais fácil para ele usar do que um celular. Ele até tem um smartphone, mas é teimoso e nem sempre usa. Quando liguei, o telefone tocou 4 vezes e foi direto para a caixa de mensagens, então liguei novamente e o mesmo aconteceu. Normalmente, ele corre para o telefone para retornar as ligações, então esperei alguns minutos antes de tentar mais uma vez. Quando percebi que ele não ligou de volta, mais uma vez foi para a caixa de mensagens. Deixei uma mensagem pedindo para ele me retornar a ligação. Liguei para Bianca, perguntando se o pai tinha dito algo sobre sair nessa chuva. Quando ela disse que não, foi aí que me preocupei. Não gostava da ideia dele estar na rua com aquela tempestade, então fui até o apartamento dele.
As ruas estavam tão ruins que quase não havia carros. Meu celular ficava vibrando, me alertando sobre o aviso de tempestade. Não era hora para meu pai estar andando por aí. Quando cheguei ao apartamento dele, percebi pegadas na calçada, indo para os dois lados, indicando que ele provavelmente tinha saído e acabado de chegar em casa. Bati na porta e gritei: "Pai, sou eu", e alguns segundos depois, a esposa do vizinho, uma senhora idosa chamada Laura, abriu a porta e me cumprimentou com um sorriso. Ela me contou que o marido dela havia dado uma carona para meu pai até o mercado, há alguns minutos. Conversamos por um momento, e depois agradeci enquanto ela fechava a porta. Achei que poderia entrar no apartamento do meu pai para esperar, já que já estava lá. Naturalmente, antes de procurar pela chave, tentei girar a maçaneta e, para minha surpresa, a porta abriu. Meu pai não trancou a porta de novo. Eu disse tantas vezes a ele para parar com isso, porque um dia alguém poderia arrombar, mesmo morando em uma área tranquila. Fechei a porta atrás de mim, mas então percebi algo peculiar. Havia marcas de pegadas molhadas no piso de madeira, indo em direção à sala e ao pequeno corredor que levava ao quarto dele. "Pai!" Chamei. Ele havia chegado em casa pouco antes de eu chegar, mas isso não explicaria o fato de o marido da Laura ainda não ter voltado. Bem, talvez ele tenha deixado meu pai e ido fazer outros compromissos. Esses eram os pensamentos que passavam pela minha cabeça enquanto eu seguia lentamente as pegadas. Chamei meu pai mais uma vez, desta vez mais alto, mas não ouvi o chuveiro funcionando, então por que ele não me ouviria? Algo não estava certo. Ele teria me respondido. Comecei a ligar para o celular dele e ouvi o toque vindo do quarto dele, ao fundo. Talvez ele estivesse em casa. Fui até o quarto dele, mas ele não estava lá. Vi o celular dele vibrando na mesa de cabeceira, ao lado da cama. Olhei para o chão e vi as pegadas levando até o banheiro. A porta estava fechada. Fui até lá, bati e disse: "Pai?" Mais uma vez. Nenhuma resposta. Eu abri a porta lentamente, e o banheiro estava vazio, mas havia algo de estranho que percebi imediatamente: a cortina do chuveiro estava fechada. Meu pai sempre deixa a cortina aberta, eu sei disso com certeza. Além disso, o fato da porta estar fechada também era incomum, já que ele sempre deixa todas as portas e janelas abertas para facilitar a locomoção. Fiquei olhando para a cortina por alguns momentos, depois fechei a porta e fui até a entrada do apartamento. Fechei a porta e liguei para o 190. Esperei na entrada, o único acesso e saída. A polícia chegou surpreendentemente rápido, considerando as condições. Entramos no apartamento juntos e fomos direto para o quarto do meu pai, onde encontramos um homem sentado na cama, com as mãos para cima, como se soubesse que estávamos chegando e o esperava ali. Meu pai chegou em casa cerca de 10 minutos depois, para ouvir tudo o que aconteceu. O homem que invadiu a casa morava em um dos apartamentos ao lado, de acordo com sua identidade. Isso significava que esse homem estava observando meu pai e o apartamento dele há um tempo, planejando arrombá-lo e roubá-lo. Eu pensei que teria aprendido de onde vem o ditado roubar até os olhos, depois disso. Meu pai, sendo o bom homem que é, nem queria processar o criminoso, mas conseguimos convencê-lo a contratar um advogado. O homem foi preso por furto qualificado e ainda está na cadeia até hoje.